Salve, salve você, meu caro, você, minha cara. Vamos lá, dando continuidade hoje ao nosso tópico de história do Ceará. E hoje, a partir desse momento, exatamente dentro desse período da história, um dos períodos de maior importância em termos de ruptura, em termos de sucessão dos eventos que vão se desencadear das antigas oligarquias, nós vamos tratar do início da chamada Era Vargas a partir da chamada Revolução de 30. Durante esse período de 15 anos, durante os anos de 1930 a 1945, Vargas governou o Estado brasileiro, o nosso poder político da nação brasileira, em três diferentes fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo a partir de 1937. Esse período ele sintetiza um processo de interferência nas políticas locais e regionais que ora despertarão a nomeação de interventores nomeados pelo próprio Getúlio Vargas e que terão repercussões na própria política social e, sobretudo, na organização da estrutura social do território do estado do Ceará, que na prática deixa de ser um estado como a Constituição da República determinava, mas passa a ser uma unidade de administração direta do poder central, o que vai nos trazer aqui essa diferente interferência de interventores por um período de 15 anos e ora de vertentes político-ideológicas mais ou menos alinhadas com os governos aliados de Getúlio Vargas e o governo ideologicamente alinhado com as ideologias de extrema-direita. Para que a gente possa compreender dentro dessa conjuntura algumas das grandes características desse período, nós vamos passar a citar os diferentes períodos de intervenção federal dentro desse espaço, começando pelo governo de Fernandes Távora, Manuel Fernandes Távora, que assume a interventoria do Estado por um período de tempo mais restrito, por um pouco período de tempo, devido a denúncias de corrupção. Ele vai governar apenas num período de governo provisório de menos de um ano, substituído assim pelo governo de João Silva Leal, Roberto Carneiro Mendonça, Felipe Moreira Lima e o período mais marcante de governo de Francisco Menezes Pimentel, que governou entre os anos de 1937 a 1945. O próprio governo de Francisco Menezes Pimentel, que terá maiores relações com a mobilização das forças de segurança do aparato do Estado brasileiro para conter possíveis levantes, reprimir movimentos armados e buscar conciliar essas políticas de interesses de grande sustentação do governo varguista, que era a política ainda dos resquícios do coronelismo dentro da política brasileira. A gente pode começar a compreender, primeiramente, esse jogo de interesses, esse jogo de perspectivas, associando os primeiros movimentos ideológicos liberais associado à política ou pensamento político das vertentes de extrema-direita do governo Vargas. Vargas, nós vamos lembrar que em todo o seu período de gestação do Estado Novo, teve de lidar e foi um período que passou a suprimir com maior violência e truculência os seus movimentos de oposição. Primeiro, os movimentos decorrentes dos movimentos de esquerda, dos movimentos sindicais, dos partidos comunistas e das tentativas de levantes comunistas que poderiam abalar ou mesmo alterar, trazer instabilidade para o governo, para a administração do poder político. O governo Vargas, por outro lado, teve grande influência também com movimentos de direita, os movimentos liderados pela Ação Integralista Brasileira e os movimentos mais alinhados do seu líder Plínio Salgado com os movimentos vindos da Itália fascista. É dali que nasce toda
a nossa legislação trabalhista, o nosso sistema corporativista, a fundação dos sindicatos, esse aparelhamento de instituições que acabariam sendo resultados, entre outras palavras, entre outras expressões, de movimentos que teriam simpatia com a ideologia varguista de governo e que acabariam sustentando esses movimentos mais radicais. Ora, se de um lado os movimentos de esquerda foram mais perseguidos e se de outro os movimentos de direita foram mais enaltecidos ou mesmo mais valorizados, nós podemos apontar 3 grandes movimentos. Eu vou citar 2 aqui e um terceiro grande movimento que também serviu de organização e cooptação de trabalhadores em torno de um sistema produtivo mais alinhado aos interesses do Estado brasileiro. Nós estamos falando das organizações extremamente conservadoras, antiliberais e anticomunistas. Nós estamos citando primeiramente esses movimentos ideológicos radicais próximos dos movimentos de extrema direita, que é a Liga Eleitoral Católica e a Legião Cearense do Trabalho, além do Círculo Operário Católico. Os 3 grandes movimentos podem ser considerados organizações lideradas por setores de extrema direita, os setores conservadores da direita, que se identificam e se reivindicam serem antiliberais e também anticomunistas. Foram esses grandes movimentos que tiveram grande atuação na atividade política, alinhada à administração central de Getúlio Vargas, utilizando de veículos de comunicação e contribuindo para a manutenção dessas estruturas de poder por mais ou menos um período de 45 anos. Nós podemos observar desde os anos 20 até meados praticamente dos anos, quase final da década de 60, como grandes atividades na imprensa fomentaram setores conservadores, setores radicais conservadores, que apoiaram e legitimaram muitas destas causas de movimentos de extrema direita, ligados principalmente ao antiliberalismo e o anticomunismo. E perceba como muitos desses movimentos já nascidos em meio às pressões e a essa condição dos anos 20 e 30, foram movimentos que acabaram expressando movimentos também extremamente religiosos, movimentos que tinham famílias tradicionais religiosas e trabalhadores que pudessem atuar nesse combate do socialismo e do comunismo por intermédio de políticas corporativistas que alinhassem ou mesmo concatenassem Estado, classe empresarial e trabalhadores, todos em torno de uma política de sindicalismo aparelhada ou mesmo alinhada ao governo e no intuito de fazer valer muitos destes valores marcadamente associados ao governo de Getúlio Vargas. A defesa da nação, a defesa dos valores nacionais, a defesa dos interesses, da autonomia da política e da economia nacional frente às pressões, sobretudo do comunismo ou mesmo a pressão do alinhamento das políticas capitalistas liberais, aí norte-americanas e em grande parte da Europa ocidental. Isso foi um dos grandes elementos que acabaram marcando a Liga Eleitoral Católica, a Legião Eleitoral Católica, veja que ambas têm no nome a própria expressão dos círculos de trabalho, dos círculos operários católicos, a Legião Cearense de Trabalho e a Legião e a Liga Eleitoral Católica. Todas elas, na realidade, mantendo as tradições da família, da pátria, quase associavam o princípio de Deus, pátria, família, em um princípio que deveria insistir em perseguições, em truculência, em arbitrariedades que acabariam destacando-se também na perseguição de grupos que seriam antipáticos aos antigos poderes da estrutura fundiária e coronelista. Como base dessa perseguição a movimentos de oposição,
nós podemos citar o caso dos currais formados pelo governo, ou mesmo as políticas que nós antes destacamos de campos de concentração, para tentar conter a migração resultante da estiagem e para tentar, sobretudo, sufocar possíveis mobilizações ou articulações que teriam base em antigos remanescentes movimentos de líderes religiosos, como foi o do caso do beato, do líder religioso paraibano, que foi Zé Lourenço. Vale a gente considerar que dentro destes tipos de políticas públicas ou de políticas de perseguição à oposição e inimigos do governo, agora essas perseguições vão se materializar no mais importante movimento que acabou por dizimar e massacrar uma região liderada por lideranças religiosas populares. Foi o caso do movimento do Caldeirão. Eu vou mostrar aqui como o Caldeirão ele acabou sendo ou ficando representado nesse imaginário. O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi uma porção de terras, foi uma porção de espaços agregados e tomados à época ainda por Padre Cícero e seu discípulo Bento, né, o Zé Lourenço, o Bento Lourenço, e que o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto é uma fazenda localizada na Serra do Araripe, que foi imediatamente arrendada em 1926, depois de uma série ali de disputas e conflitos em torno da terra, que acabariam resultando na aquisição dessa propriedade e que grande parte dessa população de flagelados escolheu ou optou por se concentrar. O Caldeirão em si, na realidade, ele teria uma expressão de mobilização de grupos liderados por Zé Lourenço, que acabariam sendo antipáticos à própria estrutura do coronelismo, bastante diferente do que foi a figura de Padre Cícero. E vamos lembrar que a figura de Padre Cícero, ela ainda existiria até 1934 e que depois da sua morte ela complicaria ainda mais a situação do que foi considerado o maior massacre de remanescentes, de fiéis remanescentes da figura de Padre Cícero. Então, o sítio Caldeirão, ele é considerado o Araguaia do Ceará, localizado na cidade do Crato, por antigos discípulos do Padre Cícero, já falecido, né, morto em 1934, na verdade ele faleceu, não foi assassinado nem nada, mas que representou parte desse interesse do Caldeirão, representar essa parcela de grupos que com a seca de 1932 passou a concentrar a maior parcela de população, ameaçando ou mesmo atingindo diretamente a própria estrutura fundiária dessa região. Então, muitos grupos começaram a se concentrar nessa região, muitos deles de trabalhadores, de camponeses, que acabavam vendo a sociedade como uma espécie de sociedade totalmente paralela ou distante dos poderosos e da classe dominante, que passariam a temer o próprio poder ou o próprio crescimento da região do Caldeirão. Então ele foi um movimento que provocou a reação dessas elites, que acabou envolvendo as tropas de segurança estadual, além do exército brasileiro, sendo um dos movimentos ou um dos conflitos de maior proporção que tivemos desde o movimento de Canudos. Eu falava até em algumas referências, algumas bibliografias, falarem em algo de 300 mil vítimas, mas dentro de todo o conjunto desses movimentos ou dessas consequências da seca, 300 mil vítimas foram o total ou o contingente total dessa população que até se fala ter sido, até menciona-se ter sido uma população de 2 a 3 mil pessoas que habitavam esse espaço da região da Serra do Araripe, na fazenda de Santa Cruz do Deserto, e que 1.000 delas teriam sido massacradas em 1937, depois do falecimento de Padre Cícero. Isso porque o beato Zé Lourenço
foi acusado desde comunismo, desde cooperativismo, foi acusado de receber ou mesmo proteger antigos dissidentes da intentona comunista de 35 e acabou sendo perseguido implacavelmente por acusações de comunismo. A mídia publicava, sobretudo, aterrorizava a população com um suposto temor de que o Caldeirão pudesse se rebelar contra os grandes centros, tomar espaços, causar desestabilidade e gerar um temor dentro da população, o que teria legitimado o movimento a formar alianças oligárquicas em torno de um ideal de destruição da região do Caldeirão do deserto de Santa Cruz. O Caldeirão, então, que seria resultado de um verdadeiro massacre no dia 11 de maio de 1937. Haveria uma invasão com um número de estimativa de 400 a 1.000 mortos e que seria resultado, então, de bandos da polícia militar munidos de fuzis, metralhadoras e além de bombardeios. Teria sido 2 aviões que bombardearam essa região e acabaram minando toda e qualquer possibilidade de subserviência ou de sobrevivência desses ideais de líderes religiosos. Desde romeiros, flagelados, camponeses, negros, na sua maioria concentrados nas bênçãos do padre Cícero de Juazeiro do Norte, a comunidade, então, ela teve um período de 11 anos, praticamente, no seu auge, de pessoas vivendo numa espécie de sistema de mutirão, produzindo o que era necessário para a sobrevivência, desde machados, enxadas, foices, desde uma produção agrícola e uma elite incomodada com essa reação por parte de setores dissidentes, uma elite preocupada com uma ameaça ao latifúndio, com um esquema principalmente carência de mão de obra, por uma influência conservadora religiosa da alta cúpula da igreja, que se rebelava como um líder contra um líder considerado comunista, perigoso, capaz de articular um grande movimento contra a ordem pública, o que teria legitimado policiais civis e militares a entrarem nesse povoado e acabarem reagindo depois de uma série aí de mortes e confrontos abertos entre trabalhadores, camponeses e forças de segurança. Então, a reação ela foi expressiva, mostrou como no dia 11 de maio, 2 aviões mais 200 soldados dizimaram parcela dessa população, que é até hoje palco de debates e até hoje palco de polêmicas, que representa o Caldeirão nos dias de hoje, sendo referência ao maior massacre já conhecido desde a Guerra de Canudos e que representou um verdadeiro Araguaia cearense, em alusão à própria guerrilha durante o regime militar, que perseguiu focos de resistência ou movimentos de guerrilha que pegaram em armas contra o Estado brasileiro. Então, hoje há uma iniciativa por parte de defensores dos direitos humanos para que se reconheça esse espaço hoje do assentamento que está a região ali central do Crato, onde está a região da fazenda da Serra do Araripe, onde está localizada, então, algumas casas, algumas escolas e algumas famílias que vivem de uma horticultura ou mesmo de uma agricultura de subsistência, uma agricultura de pequeno porte. Então, algumas ONGs já até buscaram na justiça legitimar a memória destes supostas 1.000 vítimas que teriam sido enterradas em vala comum e até hoje desconhecida a origem desses corpos, desconhecida a herança desses herdeiros do movimento do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto e referenciando então, ou exigindo uma
um reconhecimento por parte do Exército que nega a ação e de ONGs que tentam também buscar indenizar e até reconhecer o papel dessas vítimas do grande massacre, da grande questão que envolveu a região em torno do Beato Zé Lourenço. Então, é de se exprimir uma até condição de piedade contra esses grupos, contra essa população que acabou sendo massacrada nessa região e acabou sendo resultado dessa percepção que acabou resultando no assassinato, no massacre de parcela dessa população. O próprio Zé Lourenço, depois de dissipar, depois de fugir dessa região, viria a falecer apenas no ano de 1946, mas ela marcaria precisamente o que foi esse grande movimento articulado nos anos 30, que marcariam a Era Vargas durante esse período de intervenção federal contra esses focos de oposição. Como nós até destacamos, a figura do interventor Francisco de Menezes Pimentel, que foi responsável pelas articulações com o Ministério da Guerra, as ações das forças de segurança local e regional e nessa tentativa de sufocar possíveis levantes no estado do Ceará. É o que representou esse período de quase 6 interventores que marcaram a administração até os anos de 1945. O processo logo em seguida, findada a Era Vargas, acalmadas as perspectivas da própria Segunda Guerra Mundial, nós entraremos num período de redemocratização em que nós teremos alguns importantes governos até as eleições diretas, até a Constituição de Estado, marcar as futuras administrações. Nós vamos tratar esse processo numa fase de república, de redemocratização que vai anteceder o regime militar e os governos de mudança nas décadas de 80. Nós temos ainda bastante elementos para ainda alimentar essa história, respectivamente, do Ceará, com pontos especificamente importantes alinhados à história do Brasil. Bons estudos e até lá!